Tiago, capítulo 5, versículo 12 ao 18. Está escrito assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelos céus, nem pela terra, e nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Só até aqui. Pai Santo e bendito, uma vez mais estamos diante dessa palavra sua, que ela é poderosa, é viva e eficaz, e que, segundo os relatos dessa própria palavra, ela não volta antes que se cumpra o que lhe apraz. Portanto, meu Deus, nessa noite, seja uma vez mais, assim como tem sido todas essas noites e todos esses cultos que nós nos reunimos aqui, que a palavra sua, que acabamos de ler, encontre morada no coração do povo seu. Repreende, meu Deus, toda a investida de Satanás, inimigo de nossas almas. Faz calar o inferno. Repreende todo o cansaço, toda preocupação e ocupação que possa nos roubar momentaneamente aqui de dentro. Seja repreendido no nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E uma vez mais, manifesta em nosso meio o teu poder, porque nós estamos certos de que quando a tua palavra é pregada, o teu poder se manifesta em nossos meios. Assim oramos, crendo certo da nossa vitória, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, a nossa oração, ela pode ser ou não ser atendida, respondida, única e exclusivamente por causa da maneira com a qual nós nos encontramos, da maneira com a qual está ou se encontra o nosso coração, da maneira ou com a motivação com a qual nós a fazemos. Portanto, existem orações que o próprio Deus, ou melhor, Jesus Cristo, enquanto encarnado na terra, não permitiu, não deixou que fizessem. Os discípulos, por exemplo, um dia estavam orando e a multidão se levantara contra Jesus, e os discípulos disseram assim: mestre, permita que nós venhamos orar para que fogo desça do céu e consuma todo esse povo. E o Senhor não permitiu. Por quê, pastor? Porque a oração é uma arma, e ela de fato é uma arma poderosíssima, mas não para ser usada contra os nossos irmãos, não para ser usada contra os nossos co-iguais, ainda ou de repente não encontraram com o Senhor e estão de um outro lado. Não quer dizer que de fato são nosso inimigo ou nosso adversário, e falo isso debaixo da palavra. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: a nossa luta, ela não é contra a carne e nem sangue. É contra quem, Paulo? Contra principados e potestades nas regiões
Então a nossa guerra, a nossa batalha não é, nunca foi e não pode ser contra aqueles que estão do nosso lado, ainda que defendendo determinadas bandeiras, vamos dizer assim. E então a oração, ela pode ou não pode ser atendida, respondida, mas ela nunca deixa de ser ouvida. E falo isso de novo debaixo da palavra. O próprio Deus vai responder a Salomão no livro das Crônicas e vai dizer assim: Salomão, estarão atentos os meus ouvidos e abertos os meus olhos a toda oração que se fizer neste lugar. Portanto, ele vai ouvir, ele vai ver, mas ele vai atender ou não vai depender muito particularmente de como é ou como está o nosso coração e qual é a motivação dessa oração. Falo isso porque às vezes nós estamos orando e oramos pedindo a Deus que nos dê um emprego melhor. Que mal tem nisso, pastor? Nenhum. O mal está em você querer um emprego maior ou melhor, ou está mais colocado dentro de uma empresa, para que quando você chegar em determinado lugar, você pise e humilhe naqueles que estão embaixo. O problema não é conseguir alcançar uma graduação dentro de determinada empresa. O problema é qual a motivação. Se a tua oração é: Senhor, eu quero chegar, eu quero receber, eu quero alcançar, e quando eu estiver lá em cima, eu vou conseguir ajudar um número melhor ou maior de pessoas, eu vou conseguir abençoar muito mais vidas, eu vou conseguir ser muito mais, ou fazer muito mais do que eu já faço. E aí é Deus olhando para o que você faz e encontrando verdade nas suas palavras que vai atender. Mas nunca é e nunca será, porque Deus não pode. Então, existem orações que Deus atende, responde. Existem orações que Deus não vai atender. E existem orações que Deus não fala nada. São 3 tipos de orações: aquele responde, aquele não responde e aquele fica em silêncio. Pastor, eu tenho orado há tantos anos pedindo a conversão do meu marido e até agora não aconteceu. Eu falo isso algumas vezes. E se você tem orado a Deus para que Deus converta o seu marido, para que ele seja um homem melhor para você, desculpa o que eu vou te falar, pode ser que Deus nunca te atenda. Agora, se a sua oração é: Senhor, converta o meu marido, para que uma vez ele convertido, ele seja um instrumento nas suas mãos, talvez Deus pode responder essa oração muito mais rápido do que você imagina. O problema é exatamente qual a motivação. Entende? Porque é que então que tem gente orando e Deus não responde. Mas aprenda uma coisa: o silêncio de Deus não é não. É apenas ainda não chegou o momento, ou de repente nós ainda não conseguimos alinhar os nossos desejos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas o silêncio de Deus, ele é melhor do que o não. Se você orou e Deus te deu, amém, louvado seja Deus. Se você orou e Deus não te deu, glórias a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você. E se você orou e Deus ainda não te respondeu, continue orando, porque você ainda pode ser respondido. Então essas 3 orações, elas acontecem, ou melhor, essas 3 características de resposta de oração acontecem. O problema é como é que nós vamos lidar com isso. Porque eu lembro como fosse hoje. Eu tenho uma sobrinha que ela é um pouco mais velha que a minha filha Carol. E aí ela
estava pedindo, né, alguma coisa para a mãe dela, um brinquedo. E era uma boneca na época. E a boneca era um pouquinho cara. Talvez não era nem cara, mas é porque aqueles tempos mais atrás, assim, 20 anos atrás, era mais complicado, né? E a minha irmã não tinha a condição de comprar aquela boneca. E ela era muito apegada a mim. E aí um dia eu chego na casa da minha irmã, e ela pulou no meu colo, estava chorando, eu fiquei com ela ali. Toda vez que eu ia embora, ela chorava também. E aí nesse dia ela estava chorando, eu falei, não, calma, tal, aquela coisa toda. E aí, por que você está chorando? Aí ela falou que era porque ela queria boneca. Mas ela não sabia, ou ela não entendia, que a mãe dela não tinha condições financeiras para dar a boneca. Não é porque ela não merecia, mas é porque a mãe não tinha condições. E aí eu peguei e falei assim com a minha irmã, por que você não dá a boneca? Minha irmã falou, eu não estou com condições. Está apertado e tal, minha irmã já tinha um mais velho. E aí eu pensei assim, eu vou dar essa boneca para ela. E aí, naquela semana, o meu cunhado tinha um dinheiro para receber. E ele recebeu o dinheiro e comprou a boneca, uma tal de Suzy. Eu sei que com 2 dias ela cortou o cabelo da boneca. A mulher tinha um cabelo grandão, ela já deixou a boneca com o cabelo curtinho. Aí, só que a reação dela, quando ela recebeu a boneca, que ela não acreditou, sabe? Quando ela viu que era a boneca, foi choro de alegria, mas ela assim ficou meio que em choque. Às vezes Deus está nos privando de algo, é porque a nossa reação talvez a gente morra quando chegar. Então Ele vai preparando, e o tempo dele é perfeito. Então aguarda, mas confie que a tua oração, ela está sendo ouvida. Agora, essas 3 orações, elas têm algo que nós precisamos entender, para que de fato nós, quando viermos a orar, viemos nos debruçar, nós tenhamos, primeiro, sinceridade, ou sejamos, melhor dizendo, sinceridade diante de Deus. Eu fico meio, não sei se é preocupado ou apreensivo, quando eu vejo algumas pessoas, e aqui ainda não vi isso, mas eu já vi isso em alguns lugares, que a palavra é direcionada para algum irmão ou irmã orar, que eu fico pensando assim, será que era para trazer o dicionário, para tentar entender? Porque assim, tem gente que começa a usar de um vocabulário, de tantas palavras, que na realidade eles pensam que vão impressionar Deus. E sabe de uma? Quando não existe sinceridade no nosso coração, nas nossas palavras, a nossa oração não sobe, não passa do teto da igreja. Por isso, para me embasar nesse tópico, eu não vou ler, mas eu quero citar a história de um rei, Ezequias, que um dia recebe uma palavra, e o profeta Isaías vem até ele e diz assim, olha, o Senhor me falou que você vai morrer. Estou conjecturando, né? Arruma a tua casa, põe em ordem que você vai morrer. Ele estava enfermo, em cima de uma cama, e sabe o que ele fez? Diz a Bíblia, que ele virou o rosto para a parede, e chorou, e orou com sinceridade, porque ele diz assim, Senhor, lembra que eu andei pelos teus caminhos? Lembra que eu fiz a tua vontade? Lembra que eu era assim, lembra que eu era assado, lembra que eu fazia? E houve sinceridade na oração e no coração daquele homem, que antes que o profeta Isaías cruzasse os portões, Deus falou com Isaías, volta lá. E o Isaías voltou. Por quê?
Porque existiu sinceridade na palavra e na oração daquele homem. Meu irmão e minha irmã, se eu puder te dar um conselho nessa noite, o conselho é exatamente esse: ao se ajoelhar, ao orar perante o Senhor, que é o teu Deus e é o teu Pai, que haja sinceridade nas nossas palavras. Chega de hipocrisia, chega de mentiras nas orações, chega de mentiras nas nossas palavras, porque talvez seja esse o maior problema que a igreja evangélica brasileira tem enfrentado. Não existe sinceridade nas nossas palavras. Um dia eu estava conversando com o irmão agora esse ano, e era exatamente em janeiro, semana de oração. E aí nós nos encontramos, e ele falou assim: e aí, o que você acha do presidente? E eu sei que ele é um outro extremo, está polarizado. Eu falei assim: eu não acho nada, mas eu acho que a Bíblia achou para mim, e a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos governantes. Aí manda eu orar por ele, eu não consigo. Eu oro para ele morrer. Se a oração é macumba, pelo amor de Deus, porque se ele estiver diante do altar e a palavra chegar para ele orar, ele vai orar, mas o coração dele é muita hipocrisia nas orações dentro das igrejas. E é exatamente por esse motivo que muitas orações não têm sido ouvidas, porque o que é falado é uma coisa, mas o coração é outro. Então haja sinceridade diante de Deus nas minhas e nas suas palavras, nas nossas palavras, para que a nossa oração não só suba, mas ela chegue até o trono de glória com um aroma suave e agradável, e Deus ao seu tempo responda tudo aquilo que nós temos pedido e clamado. Porque é só orando que nós conseguimos trazer Deus para a terra. É só em oração que nós conseguimos fazer com que o homem também se volte para Deus. A oração, ela não vai mudar nenhum decreto de Deus, mas às vezes Deus está usando a nossa oração para mudar o coração do irmão e da irmã que está do nosso lado. Reparou que às vezes tem oração que o irmão faz, a irmã faz, e vai dentro do nosso coração, vai na nossa alma. Já receberam alguma oração, já ouviram alguma oração assim? Que você sente: ah, o irmão fulano de tal vai orar pela irmã fulano de tal. É os dois, aspas, porque é nesse momento que Deus vai usar a oração do irmão que está sendo direcionada para aquela irmã, para falar o nosso coração, traz refrigério para a nossa alma, nos consola e nos conforta. Portanto, se houver sinceridade nas palavras, a casa se enche de glória. É nesse momento, ou nesses cultos de orações, que a gente percebe ou pressente o Espírito de Deus pairando por sobre a igreja, visitando, e o nosso coração se enche de alegria, a nossa alma fica jubilosa, porque nós sentimos, nós entendemos. Então, que haja sinceridade nas nossas orações, porque se houver sinceridade nas nossas orações, vai se cumprir o que o Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, buscais e achareis, pedis e recebereis. Então é nessa pegada, é numa oração sincera, é com o coração quebrantado e sinceridade diante de Deus. A segunda, nós precisamos aprender o que Tiago está falando aqui no versículo 3, ou melhor, é 3 sim, mas é no capítulo 4. Está escrito: pedis e não recebeis,
porque pedis mal, para esbanjar-vos em vossos próprios prazeres. Entende o que eu estava falando na introdução? Não adianta você orar, pedir a Deus para que você compre um carro do ano, carro caro demais, se você não vai disponibilizar uma única vaga para carregar uma irmãzinha. E eu fico muito triste que às vezes eu vejo assim, alguém botar atrás do carro, presente de Deus. Um dia eu estava em uma determinada igreja, eu fui pregar, e acabou o culto, uma chuva, um temporal, mas aquela chuva torrencial, e o bairro estava começando a querer encher. Tinha uma irmã que visitava a igreja, a irmã com 3 crianças e grávida. E aí o povo sumiu, os membros meteram o pé e foram embora. E o pastor ficou porque estava me recepcionando, e ficou um diácono que ia fechar a igreja. E de repente o diácono falou assim com o pastor: pastor, tem que ver como é que nós vamos fazer para levar a irmã. Aí o pastor falou assim: chama um Uber. Aí começaram a chamar o Uber, mas o Uber não vai, por 2 motivos. Primeiro, que estava chovendo muito, e o segundo, que a irmã morava numa área que a gente chama lá em Saracuruna, que não tem, mas uma área de risco. Todo Uber cancelando. E eu falei assim: fazer o seguinte, eu vou levar vocês. Aí o pastor: não, pode deixar que a gente vai arrumar o Uber. Eu falei: não, eu levo, deixa que eu levo. E aí arrumaram um guarda-chuva, a gente correu com eles para o carro. Só que quando eu entro no meu carro, o carro que estava na frente era do diácono. Pô, o carro ainda não tinha sido colocado a placa, meu irmão, 0 bala, um Voyage. Agora foi pouco tempo, foi no primeiro ano que acabou a pandemia. Aí eu falei assim: meu Deus, estão ostentando na igreja, né? Aí eu começo a manobrar para poder voltar. O pastor pegou o carro dele e foi embora. O diácono fechou o portão e pulou dentro do carro. Falei: caramba. Quando ele manobrou assim, estava lá no presente de Deus. Eu falei: oh Deus. Então, às vezes a gente pede para o nosso usos e frutos, mas a gente não quer abençoar e ajudar ninguém. O que a gente precisa entender e aprender é de que, se a oração ela é algo que Deus confiou às nossas mãos, nós precisamos usá-la e usar de maneira correta. Não precisa fazer curso. E aí a gente pede mal, porque falta a nós intimidade, comunhão com o Pai, com Deus. Aí eu volto na minha sobrinha, que pedia uma boneca para a mãe e chorava. Ela tinha 3 anos, porque a mãe não dava a boneca para ela. Mas não dava porque não queria ou porque era ruim, não dava porque não podia. Talvez se ela fosse um pouquinho mais madura, ela iria entender que a mãe não dava porque não tinha condição de dar. E aí a gente pede mal, não é porque Deus não tem condição de dar, é porque nós não sabemos qual é a vontade dele para a nossa vida. Portanto, quando nós exercitamos a nossa vida de oração, nós vamos estreitar laços, nós vamos nos desenvolver uma afinidade, e é desenvolvendo essa afinidade que nós não vamos pedir mal. Por quê? Porque nós vamos atrair para a nossa vida a vontade de Deus. E a vontade de Deus, segundo a Bíblia, ela é boa, perfeita e... Aí nós não vamos pedir mal, nós só vamos pedir. Aí é passar de ano todo ano, é gabaritar a prova, porque a gente vai saber qual é a vontade do Pai. Nós vamos saber qual é a vontade do nosso Pai. Aí a gente, sabendo qual é a vontade do nosso Pai, nós só vamos pedir aquilo que Ele tem reservado para nós.
Ah, pastor, eu não sei. Ninguém sabe. Paulo vai escrever: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração humano aquilo que Deus tem reservado ou preparado para cada um de nós. Mas se nós orarmos, se nós tivermos uma vida de oração, se nós tivermos uma vida de comunhão com Deus, nós já vamos entender o que Deus tem para nós, só em olhar. É bater o olho e saber: não, Deus não está nesse negócio, Deus não está nisso, Deus não vai comigo. É assim que funciona. O problema é que a gente não desenvolve uma vida de oração, a gente não desenvolve uma vida de comunhão, e aí a gente começa a pedir uma série de coisas que Deus não quer para a nossa vida, porque pode acabar com a nossa vida, acabar com o nosso casamento, acabar com o nosso ministério, pode acabar com tudo. E aí Ele não passa, ou Ele não entrega para nós. E aí a gente entra nesse texto de Tiago 4:3. Pedis e pedis mal, não receber porque pedis mal. A terceira coisa, e ela é primordial, a nossa oração, ela tem o poder de ativar o mundo espiritual. Nós somos seres espirituais revestidos de carne andando na terra. Nós não somos daqui, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. E é só desenvolvendo uma vida de oração que nós vamos conseguir entender isso. Nós vamos conseguir entender que nós somos, de fato, guerreiros, guerreando em um mundo que jaz no maligno. Só que se nós entendermos isso, nós não vamos guerrear sozinho. Nós vamos chamar o Pai para dentro da guerra. Nós vamos chamar o Pai para frente da batalha. Eu já falei isso aqui. Como é bom, na hora em que nós estamos em aperto, o nosso Pai vir nos defender. Eu falei isso aqui uma vez, vou repetir. Eu tinha entre 11 e 12 anos, e eu trabalhava aos domingos na feira, e dia de semana, depois da escola, eu vendia picolé, eu vendia pipoca, bananada, eu vendia as coisas no trem. Só que naquele tempo, os guardas não deixavam a gente andar no trem, vender no trem. E vira e mexe a gente tinha que correr, porque senão eles agarravam a gente, prendia mercadoria, aí ficava lá no sol quente, uma humilhação danada, aquela coisa toda. E um dia, meu pai trabalhava à noite, a gente não podia acordar meu pai durante o dia. Se acordasse meu pai durante o dia, meu pai era brabo, aquele nordestino brabo, chucro, mas de um coração bom. Só que se a gente acordasse ele durante o dia, até o papagaio que tinha lá em casa apanhava. E nesse dia me agarraram, eu dei um mole, o guarda me agarrou e levou a gente para a praça de Saracuruna. Ela tinha naquele tempo, aquela praça antiga, ela tinha um palanque no meio da praça, e aí ficou lá aquele montão de camelô, com as mercadorias, e aquela humilhação, todo mundo passando e vendo. Aí passou um conhecido, me viu lá, passou lá em casa, falou com minha mãe falou: vou acordar ele. Acordou, saiu de casa um paraíba brabo com 1,85 m, todo descabelado. Quando ele chegou de longe, que eu vi ele, eu pensei: estou lascado. Eu pensei que ele ia me punir, que não podia acordar ele. Quando ele olhou assim, eu no meio daquela galera assim, ele botou a mão no peito do guarda assim, saiu para lá e falou: esse aqui é meu filho, levanta, vem comigo, cadê a tua mercadoria? Eu falei: tá ali. Ele falou: pega. Eu peguei a mercadoria e falei: vamos embora. E foi no meio dos guardas assim, os guardas olhando para ele, pensaram que ele era o quê? O brabo, e de fato era, mas ele estava fazendo o que ali? Defendendo o filho. Então a terceira coisa que a gente tem que aprender é chamar o Pai para dentro da nossa guerra, para eles defender a nossa causa. É isso, não é? Mas por que nós não chamamos? Porque que a gente não sabe. A gente não sabe. Eu quero orar.